E aí, pessoal, eu sou o Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto. E nessa semana a gente vai conversar sobre a Delegacia do Consumidor, a DECOM. E para isso a gente conta aqui com a presença da titular da DECOM, a delegada Karina Bastos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, a edição de áudio é de Daniel Cúrio e a edição de vídeo de Gabriel Haas. Doutora, antes da gente começar aqui a nossa conversa, queria que a senhora contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória na Polícia Civil, quando que entrou e por onde que passou até finalmente chegar na DECOM. Meu nome é Karina, sou delegada atualmente da DECOM, estou há 14 anos na polícia. Essa é a minha 6ª titularidade, já passei por plantão, eu iniciei no plantão da 77, que é em Niterói, e fiquei lá quase 6 anos. Depois que eu comecei, aí mudei para 16ª DP e comecei a assumir a titularidade. Aí, a partir de então, eu estou entre titularidade e assistência, até hoje. E para a gente conhecer um pouco melhor a própria DECOM, a própria Delegacia do Consumidor, qual é a atribuição da delegacia? Que tipo de casos a delegacia investiga? A gente atua nos crimes contra o consumidor, que são previstos tanto no CDC quanto em leis esparsas e no Código Penal. A maior parte da nossa demanda vem de crimes de leis esparsas e do Código Penal. Poucas vezes a gente registra casos do próprio CDC, porque até são crimes que são de menor potencial ofensivo, então os crimes mais graves são previstos em outras leis. Então, a gente atua assim, muito produto vencido, que fez mal a alguém, aí procura a delegacia, produto fora da validade, ou então falso médico, o lugar insalubre, que também, por mais que seja a pessoa tenha o certificado, o diploma da profissão, mas que exerce de forma insalubre, e outros que são falsos mesmo, que atuam como se fossem e ainda não são. E quando é que os consumidores podem buscar a delegacia? Que tipo de problema eles devem ter para pensar que a DECOM é o canal ideal para essa reclamação? Então, sempre quando for crime contra o consumidor, esses previstos em lei, né, eles procuram tanto a DECOM quanto a delegacia distrital, porque a atribuição é concorrente. Então, você não precisa só ir na DECOM, porque ela fica num lugar mais isolado. Às vezes tem gente que tem dificuldade, porque está em outro lugar do estado, assim, longe, tipo em Campos. Você pode procurar a delegacia de Campos. A gente atua em todo o Rio de Janeiro, a atribuição é no Rio de Janeiro inteiro, só que mais na capital. Justamente pela comodidade isso, das pessoas irem ali procurar para fazer o registro, né? A senhora citou alguns ambientes aí em que pode existir, né, o crime, aquele mercadinho, o consultório e tudo, mas quais são, se a gente for ali na minúcia do crime em si, o que tem de mais comum? Mais comum são esses produtos mesmo que fazem mal à pessoa, que são vencidos ou que estão estragados, que vêm com larvas. Tem carne que vem... eu já peguei um caso lá de um supermercado que ele mudava a data de validade. Trocava etiqueta. A gente pegou no flagra, assim, foi um flagrante bem legal. Foi interditado o local, porque além da carne ser imprópria para o consumo, né, porque já passou da validade, eles trocavam e enganavam as pessoas. Então, a gente atuou lá, fechou, interditou, para não acontecer mais isso, né? Num caso desse, como por exemplo a carne, o que vocês fazem com esses produtos depois? Quando chega lá no local, a gente descarta todo o material, porque geralmente ou a Evisa vai junto, ou o Procon, ou o perito, ou todo mundo junto, dependendo da disponibilidade de todos. Aí é feito o descarte no próprio local.
E tem algum cuidado especial para isso? É só realmente jogar fora? Não, joga fora, coloca um produto saneante. Não correr o risco de ninguém para pegar não depois poder... de... Se a gente deixa lá, as pessoas colocam de volta para a gôndola, para... Qual o nome do... Na gôndola, de volta gôndola. na gôndola. E quais são os desafios de investigações relacionadas, por exemplo, a comércio? Eu não quero nem que a gente entre no caso ali dos falsos médicos ou de consultórios com alguma irregularidade. Mas quando a gente fala de comércio, quais são os desafios nessa investigação? Então, é difícil a gente trabalhar com esse público, né? Porque geralmente são pessoas que são trabalhadoras, que não são aquele bandido que sabe que está matando, que está roubando, que está traficando, que são trabalhadores, mas eles não podem trabalhar de qualquer forma, né? Tem uma regra a ser seguida, precisa de autorização, especialmente em farmácia, acontece muito isso também, de você ter que ter um farmacêutico responsável, não é simplesmente abrir uma farmácia, é todo uma regra, né, a ser seguida. Então, o maior desafio, eu acho, é passar essas informações para as pessoas. Não é assim que funciona. Você tem que ter AF para uma farmácia, você tem que ter um farmacêutico disponível, tem que ter o produto, os medicamentos controlados têm que ficar fechados no armário, trancado. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso, não é qualquer funcionário que tem acesso. Passar essas informações de produtos fora da validade também, que é crime. Eu imagino que no caso de uma farmácia existe até um rigor maior, né? Tem uma série ali de normas, tem a questão dos medicamentos controlados e tudo isso. Então eu imagino que para quem vai abrir uma farmácia tem até uma exigência maior. Mas você abrir um comércio comum, não tem tanta exigência assim. E aí acaba caindo nesses casos que a pessoa às vezes não tem o conhecimento de que precisa ter certos cuidados, né? Isso. Tem vezes que as pessoas falam, mas eu não sabia que não podia e tal. Eu falei, não, agora procura, liga para a Evisa, marca com eles uma fiscalização para eles dizerem tudo que está faltando para você não correr mais risco de acabar sendo preso, né? Porque está cometendo crime. Falando agora de profissionais e falsos profissionais de saúde, como é que normalmente a denúncia chega para vocês? De algum paciente que teve ali e teve problema? Tem denúncia de pacientes que utilizaram algum produto e fez a lesão, já chegou até a ter óbito lá. E tem alguns que são médicos ou dentistas ou fisioterapeutas que são mesmo profissionais, mas que trabalham de forma irregular, e outros que são falsos, que não, ou são estudantes e acham que já podem trabalhar, que já podem atuar no mercado, porque sempre visam um lucro, né? A maioria das pessoas que são presas lá, porque estão visando sempre o lucro. Aquela pessoa que era auxiliar também, que achava que dava conta de fazer o serviço todo sozinha, resolveu se apresentar como especialista. Tem casos assim, da pessoa falando, mas eu tenho conhecimento. Eu falei, mas você não tem habilitação para exercer a função, né? Você tem que terminar a faculdade, ficar habilitada para poder trabalhar. Não é porque você estudou muito, que você conhece muito, que você se julga conhecedor que você pode trabalhar. Nesse trabalho na área de saúde, qual foram as coisas mais bizarras que a senhora já viu? Mais bizarras foi... Teve uma dentista que atuava num consultório totalmente insalubre. E foi logo no meu início, sabe? Assim, eu fiquei bem espantada. Era sujo, com mofo, com infiltração, a cuspideira não funcionava, ou seja, a pessoa fazendo tratamento dentário não tinha uma cuspideira, não tinha água, não era só a cuspideira, não tinha água na torneira. Como é que a pessoa faz a higienização, né? Esse aí me chamou bastante atenção, foi um dos que mais me chamou a atenção. Imaginando a pessoa ali sentada na cadeira, olhando para cima, vendo tinham ali várias a infiltração, pessoas né? esperando para ser atendida. Eu acho que é uma preocupação que eu tenho com isso, que assim, às vezes a pessoa procura o valor mais em conta para pagar, mas não sabe o risco que aquele serviço pode causar, né? O que eu ia perguntar é se é tão mais em conta, assim, o valor costuma ser muito inferior? Olha, não, quando eu perguntei, nesse caso, não era tão inferior, não. Mas era num centro de um município grande, então eu acho que acaba tendo bastante clientela.
E na área de produto vencido, fora essa questão aí da carne, já teve alguma coisa assim muito de dar agonia até de estar lidando com aquilo ali? Tem uma situação de uma farmacêutica, que ela não é farmacêutica, mas ela produz, isso já tem mais de uma vez que a gente já pegou. Eles produzem os cosméticos e produtos, às vezes com um nível tão alto que já chega a ser considerado medicamento. E que causam, né, alergia nas pessoas. Tem uns que até nunca causou nada, assim, não teve uma reclamação ainda de alguém que usou e deu problema, assim, de saúde. Faz tipo uma manipulação sem ter habilitação para isso. Quando vocês fazem uma fiscalização, como é que funciona? Como é que é a dinâmica do trabalho nesses casos? Então, geralmente, todas as fiscalizações, elas são agendadas, né? Porque a gente precisa não só dos nossos policiais da delegacia, mas geralmente tem o perito. Então, a gente tem que ter disponibilidade do perito, da equipe da polícia. PROCON atua muito com a gente, né? A Ivisa também dos municípios atua bastante com a gente, então a gente agenda, assim, amanhã a gente vai fiscalizar. Às vezes a gente não sabe nem qual é o local que a gente vai fiscalizar, mas sabe que vai ser assim, Nova Iguaçu, ou então no centro da cidade, em Realengo. Aí é sempre agendado previamente, tem um policial lá que ele está lotado, para agilizar toda essa dinâmica de contato, de marcação, de agenda, e são feitas as fiscalizações, que geralmente vêm também por Disque Denúncia, vem por o Instagram da delegacia. Então, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, né? Se alguém tiver uma informação que possa ajudar a DECOM, como é que deve proceder? Então, a senhora já falou aí do... Disque Denúncia funciona bastante. A gente recebe muita demanda do Disque Denúncia. Geralmente são corretas. Quando a gente vai fiscalizar, dá certo. E no Instagram também a gente já recebeu. E tem um telefone de WhatsApp também que a gente garante o anonimato para receber essas demandas. Então tá, vou dar o passo a passo aqui todo direitinho. O Disque Denúncia é o 21 2253 1177 e a denúncia pode ser feita de forma anônima, né? O WhatsApp da delegacia é o 21 98 596 7523 e o contato pode ser feito também pelo Instagram, pelo @DECOM, com N de navio, RJ, tudo junto, DECOM RJ, né? Isso. Além do PROCON, né, que a senhora tinha comentado, quem mais é parceiro da DECOM? Os conselhos profissionais são bem parceiros, a gente atua bastante com o CRO, com o CREMERGE, CREFITO, tem bastante atuação. Conselho da Farmácia também. Quando, um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui, né, alinhando alguns pontos. A senhora comentou que às vezes tem situações em que a operação ali, a DECOM vai junto justamente para garantir a segurança, né, de quem vai fazer essa fiscalização em áreas mais sensíveis em termos de segurança. O quanto isso tem sido comum ultimamente? Então, a gente faz bastante atuação com órgãos de fiscalização. Quando eles são impedidos, eles tentam fazer uma fiscalização anterior e são impedidos, ameaçados por milícia ou pelo próprio tráfico do local. Aí eles chamam a DECOM para atuar junto. E todas que a gente foi, até agora não deu problema não, a gente conseguiu fazer a fiscalização. Se a pessoa não quiser procurar a DECOM, mas não porque ela está com medo, nada assim. Se ela quiser tomar cuidado na vida dela para não chegar num ponto em que ela precise procurar a DECOM, que tipo de sinal ali ela precisa ficar alerta? Por exemplo, olhar data de validade do produto no mercado. Já facilita para ela não passar mal depois, né, consumindo um produto vencido. Se a gente estiver falando de um profissional de saúde, o que é importante ficar atento para não cair numa situação incômoda, né? Ficar atento se é um bom profissional, geralmente receber recomendação de alguém que já foi anteriormente. Se está inscrito nos conselhos, se realmente é médico para exercer, ou dentista, o que seja. Até profissional da educação física também. Pelo site do conselho dá para fazer isso? Consegue fazer pesquisa se realmente a pessoa pode exercer a função, se ela não está suspensa. E não procurar por preço também, que tem muita gente que
se ferra nisso, né? Procurando o valor para pagar mais em conta, o famoso barato sai caro. Exatamente. Bom, e se infelizmente a pessoa precisar procurar a delegacia, onde é que está localizada a DECOM? A DECOM está lá na cidade da polícia, está aberta no horário do expediente todos os dias, né? Não funciona 24 horas. Aí, se for uma emergência, você pode procurar a distrital, que funciona 24 horas. Lá é só de segunda a sexta. Tá bom. Esse aqui foi o Domingo de Lei, podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Quero agradecer a delegada Karina Baixo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. E a gente volta daqui a 15 dias para contar muito mais sobre o trabalho da Polícia Civil. Um abraço e até lá!